Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 20. E nós vamos ver aqui rapidamente a história de um rei. Um rei que foi considerado um dos reis bons em Judá, no Reino do Sul. E a gente vai aprender um pouco com ele e ver que exemplos ele pode dar para nós hoje, pais, principalmente a nós, mas a nós também como filhos. E vocês, esposas, como apoiadoras desses homens que muitas vezes estão precisando, hoje em dia, na nossa cultura, de muito apoio, porque existe uma tentativa muito maquiavélica, para não dizer demoníaca, de atacar a nossa masculinidade tóxica, como se diz por aí. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E desde o versículo 1 de 2 Reis 20, diz assim: Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração nessa manhã. E o que eu queria compartilhar com vocês, que a gente pudesse refletir, é justamente essa exortação, essa ordem que Deus dá àquele rei, Ezequias, para que ele pusesse em ordem a sua casa. E a mesma exortação que Deus faz a nós hoje, aqueles que já são pais, aqueles que serão, em nome de Jesus, não é? Para que a gente possa ter a nossa casa em ordem. Amém? E eu queria fazer isso dividindo dessa forma. Quem era Ezequias? Como Ezequias reage àquela profecia que ele recebeu do profeta? Como ele reage à graça que ele vai receber, né, de ganhar 15 anos extra? E depois tirar algumas reflexões sobre a nossa própria casa, sobre a nossa própria vida. Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir que o Senhor nos acompanhe em oração. Pai, nós estamos aqui com muito temor e tremor ao Senhor, para falar diante de Ti, trazer as reflexões que o Senhor colocou no nosso coração. E que o Senhor possa tirar, Pai, desse exemplo que ficou lá atrás, em algum momento do passado, mas que estão registradas na Tua palavra, Pai, justamente para que elas possam fazer diferença na nossa vida hoje. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem é Ezequias? 2 Crônicas 29, que é um texto paralelo, né? Reis, vai contando a história dos reis, e Crônicas também tem uma nuance um pouco diferente, contando por um outro prisma as coisas que foram acontecendo ao povo. E também o versículo 1 de 2 Crônicas 29,
diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Umas coisas aqui só para a gente pensar. Interessante que não fala o nome do pai, né? Mas o que acontece? Você vai no livro de Crônicas ou no livro de Reis, você vai vendo que ele vai historiando, né? Como se fosse um livro de história, ele vai contando. Então, o capítulo anterior falou do pai dele. E é interessante que o Acás, que era o pai dele, foi tido como um dos piores reis que Judá teve. É um pai que fez um monte de coisas, não vamos ler aqui, né? O capítulo 28, se um dia você tiver interesse, de Crônicas, fala que Acás fez justamente o contrário. Ele fez o que o Senhor não aprova. Ele fez o que o Senhor não aprova. Ele chegou a sacrificar filhos e, portanto, ele chegou a sacrificar irmãos de Ezequias aos deuses dele, né? Aos deuses, não ao Deus Israel. Então, ele foi realmente um rei muito ruim. Então, dá para pensar que a infância de Ezequias não foi aquela infância de exemplo, como aquela que o Otávio compartilhou com a gente, né? Nos exortou a ter com as crianças, e a Elisa também. Ok? Mas mesmo assim, ele fez, como o próprio versículo 3 aqui fala, ele fez o que o Senhor aprova. Também é uma prova de que não é porque nós tivemos um pai terreno ruim que nós temos desculpa para fazer bagaceira. Certo? Esse negócio que nós somos vítimas da sociedade, bom, isso é uma outra história, né? Uma outra conversa. Sim, nós somos vítimas, muitas vezes, de muitas coisas dentro da nossa casa. Mas Deus nos dá a possibilidade de mudar a nossa história. E temos aqui um exemplo claro de um homem que mudou a sua história, Ezequias. Embora seu pai tenha sido um pai ruim, ele foi um homem bom. Ok? O que mais que a palavra diz? O texto segue dizendo que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Interessante, né? Aqui está falando dos reis de Judá, ou seja, nesse tempo, quando Israel estava dividido entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Está falando, né? Porque a primeira vez que você lê, você fala, pô, mas e Davi e Salomão? Né? Eles eram reis gerais, né? Depois os reinos se dividiram. Então, entre os reis do Reino do Sul, ele foi o melhor. E ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Então, o que a gente pode pensar nisso? Ezequias, portanto, era um homem de uma fé atuante e experimentada. É muito interessante você ver várias coisas, a gente já fez pregações sobre isso, sobre quando eles estavam, e tudo indica que isso estava acontecendo nesse momento. Ali, Judá estava cercada pelos assírios, tinha centenas de milhares de homens ali, e inclusive nesse momento, muito próximo disso, ele vai conversar com Deus, né? Ele ora a Deus, no fundo eles não estão fazendo uma afronta a mim, ele está fazendo uma afronta a ti. E Deus manda um anjo e acaba com todos aqueles exércitos na porta, né? Então era um homem experimentado na fé, ele não tinha dúvida que Deus atuava. Esse era um pouco de Ezequias. E é justamente nesse momento que acontece, ele recebe, está ali. Então imagina um cara de 39 anos, a gente vai fazer uma conta, vou fazer uma conta rápida juntos aqui. Diz que ele começou a reinar com 25 anos. Diz que ele reinou 29 anos. Então, 25 com 29, os matemáticos aí, 54. Ok? Deus deu 15 anos extra para ele, você tira de 54, portanto ele tem 39 anos. Alguns de vocês estão perto dessa idade. Alguns passaram muito pouco. Então, costuma-se dizer que 39 e 40 anos é quando a gente está no pico, vamos dizer assim, da nossa possibilidade na vida, certo? Alguns já no topo da sua carreira, daí para frente, alguém que já passou por isso, você começa barranco abaixo ali, mas né, na graça do Senhor, e a gente vai... Então, imagina um rapaz bem-sucedido, imagina um executivo, né? Um rei, que tudo dava bem, tinha juntado fortuna para o seu reino,
e de repente ele recebe uma profecia, e ele sabia que as coisas de Deus eram para valer, e ele recebe essa profecia de perder a vida. Fala, olha, acabou para você. Essa era a profecia. Acabou para você. Ponha em ordem a sua casa, que a tua história acaba aqui. Interessante. E antes da gente ver a reação, a gente pode dizer que ele era um líder no auge da sua carreira, mas algo na sua vida parecia ter ficado para trás. Por isso Deus, mesmo assim, sendo ele um homem que fazia as coisas que Deus aprovava, tudo indica que algumas coisas tinham ficado para trás. A gente não entende direito o que é, a palavra fala, a gente leu que ele tinha uma úlcera, né? Que foi colocado lá uma pasta de figo, né? E ele foi curado. Era uma úlcera na pele, era uma úlcera no estômago, a gente não sabe o que era, mas talvez ele tenha negligenciado a saúde. Mas, como provavelmente vai mostrar, ele estava negligenciando a casa dele. E esse texto me fala muito no coração, porque eu sinto um peso no meu coração até hoje, embora tenha pedido muito perdão a Deus. Porque talvez esse rei, na vida dele, tivesse andado atrás de muitos projetos. Tem coisas maravilhosas que ele fez, porque como a Síria tentou muitas vezes invadir Israel, e uma das coisas que ele fez, tinha um arquiduto, tinha todos os lagos fora, e ele fez uma mudança arquitetônica, né, de engenharia, ele recolheu todas as águas, vocês vão ficar aí fora, beleza, vocês vão ficar sem água. E isso acabou acontecendo. Então, tudo obra dele. Um homem de realizações. Realizações. E é interessante, e a gente vai depois trazer algumas aplicações, e eu queria compartilhar até algumas coisas da minha própria experiência com vocês. Mas o texto segue. Perdão, deu uma travada aqui. Então, esse era Ezequias. Mas como ele reage? A primeira coisa, como ele reage àquela profecia que ele recebeu. E o texto, né, a gente já leu, voltando para 2 Reis 20, ele fala lá, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ou seja, acabou, aparentemente Isaías foi lá, deu o recado, falou, querido, foi um prazer te conhecer, virou as costas e saiu. E aí ele, naquele momento, com o impacto daquela má notícia, porque, vamos combinar, não sei se você tem alguns amigos pentecostais aí, alguma coisa assim, é gostoso quando chega alguém e fala, eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. Fala, oh, glória, né? Pode falar que eu estou aqui de coração aberto para escutar, né? Oh, você vai prosperar, você vai ganhar não sei o quê, Deus vai te abençoar, essas coisas que a gente gosta de ouvir, não é assim? Mas naquele momento não foi o tipo de notícia que ele recebeu. Então ele ficou impactado. Mas a atitude imediata dele, qual foi? Foi de se prostrar, se virar para a parede e realmente se derramar diante de Deus. E a palavra fala que Deus não resiste a um coração realmente quebrantado diante dele. E foi exatamente o que aconteceu ali, né? E ele ora, parece que até dando uma carteirada, que a gente sabe que talvez politicamente não seja correto, a gente não gosta de chegar para Deus e falar, ó Deus, me abençoa porque eu sou um filho especial teu, eu sou um cara muito obediente, essas coisas, né? Mas foi mais ou menos o que ele fez, o que demonstra o caráter que ele tinha, a história que ele tinha com Deus. E ele fala no versículo 3 aqui, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E é interessante que em seguida, parece que Isaías nem tinha saído ainda do palácio, e Deus fala a ele, e fala, olha, volta lá e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Amém? Tem toda uma história de provas e tudo mais, mas não é o que eu queria deixar. Então a atitude dele, diante da circunstância ruim, foi muito boa.
Quantos de nós agem assim quando as coisas ruins acontecem? Quantos de nós não se desesperam? Negam a Deus muitas vezes. Reclamam para Deus. Se tornam mal-humorados. É uma coisa para a gente pensar. Mas eu queria mostrar para você uma outra faceta desse mesmo homem. Como ele reage à graça recebida. E é interessante que tem, eu não sei se vocês vão conseguir ler aí, que está menorzinho, mas tem só um trechinho de 2 Crônicas 32, 25, que mostra, faz como se fosse um resumo de algumas passagens que a gente vai ler aqui. Diz assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Interessante, esse homem que fazia o que Deus aprova, muitas realizações, muitas respostas de oração, e essa maravilhosa ganhou, né, um prêmio de ganhar 15 anos mais de vida, mas ao invés de ele cumprir aquilo que Deus deu para ele, de pôr em ordem a sua casa, aparentemente ele se sentiu orgulhoso. E é isso que a palavra fala. E não correspondeu. Uma prova disso é uma visita que ele recebeu. Voltando lá para 2 Reis 20, continuação do texto, versículo 12 fala assim: naquela época, o rei da Babilônia, que ainda era um reino menor, a Assíria ainda era o grande reino, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Interessante, né? Que aquela doença, o milagre foi tão interessante, não sei se ele colocou no X, né? Se ele colocou no Twitter, se ele colocou lá no Instagram, alguma coisa assim, e o negócio saiu dos limites lá de Judá, e o povo ficou sabendo. E chegou lá na Babilônia a história do rei que tinha recebido um milagre de Deus. E então eles vieram, eles mandaram uma comitiva. Versículo 13 fala: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo. O azeite está virando mais ou menos isso, né? Como pedra preciosa, né? O preço que está é brincadeira, mas tudo bem. O seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou no reino que Ezequias não lhes mostrasse. É interessante isso aqui, né? A gente pensar. Uma pessoa orgulhosa, e é interessante como algumas vezes na vida eu já entrei nisso. Nosso querido amigo pastor Biza, né, quando falou uma vez desse texto, né, ele falou, não foi nem esse texto, no outro texto ele falou, você vê que nem Novo Rico, né? Fez uma casa, e eu lembro quando a gente construiu a casa, que era um grande sonho, um dos projetos de vida lá, aí as pessoas iam, você queria mostrar tudo, né? Mostrar até o quarto, o banheiro, e é uma prova de... e a gente se fica orgulhoso, né? Coisa absurda, mas foi o que aconteceu com ele. Mostrou tudo para eles, mas não é muito sábio você fazer isso, é uma atitude nada sábia, ok? Porque gera inveja, é que nem o Instagram hoje, o Facebook, né? Porque todo mundo posta lá o quê? Quando você viaja, quando você está numa boa, o que você comprou, teu carro novo, essas coisas, todo mundo tira foto, e aí de repente nós estamos disseminando, não de uma forma indireta, inveja, culpa, bronca, raiva nas pessoas que não estão passando por aquele momento bom que você está passando. Por isso é bom a gente ter sabedoria, inclusive no uso das redes sociais, não é? Interessante que o texto continua dizendo, então o profeta Isaías, aquele que tinha dado a notícia ruim para ele, e a notícia boa também, foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo. Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Uau! Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor.
um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Impressionante, impactante. Uma notícia horrível, uma profecia horrível de novo, mas muito realista. E isso acabou acontecendo. E alguns dos que foram levados foram lá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome que eles receberam quando eles chegaram na Babilônia. E é interessante pensar isso, porque era uma praxe naquela época que todas essas pessoas que iam ter algum cargo de liderança dentro dos reinos eram castrados. E provavelmente isso aconteceu também com Daniel, com todos aqueles jovens que foram para lá. Uma coisa realmente horrível, né? Mas a reação de Ezequias foi surpreendente nesse momento. E o versículo 19 fala que respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Boa é a palavra. Pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Interessante. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, pense na oportunidade que ele perdeu de testemunhar a grande graça e a misericórdia de Deus, que havia dado para ele aqueles 15 anos. Os caras foram lá para saber disso. Os caras foram lá para saber o que tinha acontecido. Tudo bem, foram lá para bajular, para saber. E ele perdeu essa oportunidade. Quantas será que nós já perdemos na nossa vida? De falar do amor de Deus, das coisas que Deus fez na nossa vida. Então eu coloquei ali, primeiro, ele reagiu com orgulho, não reconhecendo a graça recebida. Amém? Mas em segundo também, ele negligenciou o futuro dele, o seu próprio legado familiar. Pastor Luciano Subirá, uma vez falando sobre Ezequias, ele traz à tona um termo que é continuidade geracional. Continuidade geracional. O que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos? Como esse legado que Deus nos deu vai seguir? Isso é uma preocupação, pelo menos para mim. É um risco muito forte, recorrente, inclusive em algumas culturas evangélicas que a gente pode chamar de neopentecostais, né? Quando a teologia da prosperidade, por exemplo, passa a ser a coisa mais importante. E aí a gente começa a fazer propaganda. Eu sou XYZ, né? Alguma denominação, e, portanto, é mais importante a bênção material do que a própria transmissão para as novas gerações daquilo que Deus representa para nós. Um ponto para reflexão. E é interessante, uma prova disso, e eu quero rapidamente passar por aqui, porque a segunda parte da aplicação é o nosso foco principal, né? Manassés foi o filho dele. E versículo 1 do próximo capítulo, né, 2 Reis 21, fala assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos, bem mais, né? Foi um rei aí longevo. Ele fez o que o Senhor reprova, interessante, ao contrário de seu pai, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e assim por diante. Se a gente fizer outra conta rápida aqui, ele começou a reinar com 12 anos. Ezequias tinha recebido 15 anos extra, certo? Então, ele nasceu, esse filho dele, talvez ele já tivesse filhas, a palavra não fala, ou talvez ele não tivesse nenhum filho ainda, aos 39 anos. Não é? Mas esse menino nasceu quando ele tinha 41, ou seja, 2 anos depois. Esse menino, então, nasceu e cresceu dentro da exortação que Deus tinha dado a ele, de pôr em ordem a sua casa. E aparentemente ele não fez esse trabalho. Ele não cumpriu esse mandato de Deus. Porque, pensa numa coisa, né? Olha,
só seguindo um pouquinho mais, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, o Manassés. Né? Praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Versículo 9 fala, mas o povo não o quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dele. Algumas conclusões que a gente pode tirar, que não estão aí, né? É que Ezequias não cumpriu a orientação divina de pôr sua casa em ordem. E provavelmente provocou até a ira a seu filho, porque ele fez, aparentemente, de rebeldia a seu pai, não é? Algumas coisas que o seu pai tinha feito, ele desfez e seguiu em frente, sem Deus e tirando as pessoas de diante de Deus. Isso lá na frente, no final, quando o reino do norte, o reino do sul vai ser invadido pela Babilônia, Deus vai falar disso, a gente não vai ler, fala que foi por causa do mal de Manassés. Então é interessante o Deus que a gente tem, o Deus onisciente e onipresente. Ele já sabia o que ia acontecer. E ele deu uma chance para Ezequias mudar a história da sua família. E ele não fez isso. Como isso então chega a nós? Reflexões sobre a nossa própria casa. E eu queria trazer alguns. Infelizmente, nós não temos tempo para abordar tudo que seria legal nesse tema, não é? Mas ponha em ordem a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a sua saúde. Pais, vocês têm prestado atenção na sua saúde? Não dá para abordar tudo, mas eu vou pegar duas coisas que para mim são bem claras e bem evidentes na nossa realidade. Primeira delas, obesidade. Hoje, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. 34% com obesidade e 22% com sobrepeso. Ainda bem que eu não estou nessa estatística, certo? Os autores também, isso daqui a fonte é a Fiocruz. Eles tiveram um congresso sobre isso agora em junho deste ano, portanto, esses dados são fresquinhos. Os autores também estimam que, mantidas as tendências atuais, daqui a 20 anos, nós seremos 130 milhões de adultos brasileiros com sobrepeso ou obesos. Eles estimam 83 milhões de obesos e 47 milhões com sobrepeso. Não sei se você já teve essa curiosidade, pelo menos os jovens mais maduros aqui. Você pega uma foto, por exemplo, daquelas que parece centro da cidade, com pessoas andando. Você olha a foto e vê a silhueta das pessoas. Dependendo da roupa, né? Dependendo da roupa. E você vê hoje, uma foto agora, o pessoal, aquela foto ali da Praça Patriarca, ou no Vale do Anhangabaú. Você olha, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós estamos... Parece que alguém pegou a imagem e fez assim, ó. Não é? Então, isso daqui é um grande problema, né? Fala aí, estima-se 10,9 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas a sobrepeso e obesidade se desenvolvam nos próximos 20 anos. 1,2 milhão de mortes atribuíveis a sobrepeso e obesidade durante esse período. E aí aquelas doenças cardiovasculares são as que mais matam, certo? Cânceres, diabetes, que é uma coisa... Pensa no passado como era difícil você encontrar uma pessoa diabética. Hoje, teus amigos são diabéticos, se você não for. Né? O que será que está acontecendo com a gente? Será que é só a alimentação? Será que é o tipo de vida que a gente está levando? Eu acho que quando Deus olha para a gente e fala assim, põe em ordem a sua casa, Ele está falando também para a gente se cuidar. Porque a gente pode se tornar um problema para a nossa família. Não é? Então, eu não vou mais fundo nisso, porque eu não tenho nem condição, mas eu queria te alertar para isso. Talvez tivesse sido um dos problemas de Ezequias, porque ele estava com uma úlcera, a gente não sabe como isso surgiu. Né? Talvez ele, executivo, homem de projetos,
e não teve tempo de cuidar para a saúde. Só para vocês saberem, para não ser aquele, você vai lá vai numa nutricionista, né, tudo bem, para fazer um regime, você vai na nutricionista, tadinha, tem lá 80 quilos. Né? Aí você já descredibiliza. Né? Então, por isso eu não quero que isso. Eu já perdi 3 quilos nessas 2 últimas semanas, e se Deus quiser eu vou perder pelo menos 10 mais. Né? Pelo menos 10 mais. Até porque é um negócio de economia. Essa calça não estava entrando. Com orgulho, eu posso dizer, agora ela fecha. Só vai me fazer bem. Só vai fazer bem para você também, se você cuidar. Refri, tchau. Açúcar, tchau. Muda tudo. Ok? Mas eu queria trazer um outro ponto em que o Brasil é campeão. Ansiedade. Eu já tenho falado disso, mas eu acho que hoje é importante a gente pensar nisso. Estudos da OMS de 2019, isso é um pouco mais antigo, apontam o Brasil como o país com maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. E é interessante que esse fenômeno pega 3,6% de homens e chega a 7,7% de casos em mulheres. Vocês, meninas, são mais ansiosas do que nós, mas ninguém escapa dessa daí. Amém? Interessante que eu peguei um quadro também que eu já mostrei para vocês uma vez, do Pondé, naquele coisa que ele fazia no Café Filosófico lá, ele falando do diálogo sobre a angústia, e tem muito a ver, né, com a ansiedade. E ele fala, como seres humanos, nós nos descolamos, interessante esse termo que ele usou, de certos esquemas de significado. Ou seja, da cultura judaico-cristã, que tem sido tão questionada e atacada. É interessante que eles tentam explicar, dar alguma explicação que seja plausível, né? Mas, conforme o próprio Pondé aqui, a sociedade caminha, segue em frente, mas não necessariamente avançando, certo? E ela está carregando inexoravelmente essa angústia. Sensação de permanente insuficiência, de impotência e de inadequação, que muitas vezes gera ansiedade. Então, existem 2 formas de atacar isso. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Se o homem está mais livre, e talvez isso seja uma coisa que você tem no coração, você está me ouvindo falar e fala, mas eu estou livre desse peso da religiosidade. Mas essa pergunta é válida para você hoje também. Se o homem está mais livre para viver sem o jugo da religião, por que os índices de ansiedade e de medo batem recordes históricos? Estão cada vez maiores. Quais são os remédios culturais da nossa cultura? Como é que a nossa sociedade enfrenta a crise campeã no mundo de ansiedade? Tem vários caminhos. O primeiro dele é terapia, que é uma coisa impressionante, né? Para ser chique tem que ter terapeuta, sim ou não? Não é assim? Interessante, eu não registrei a frase, mas um dos pais da terapêutica, se a gente pode dizer assim, né? Da terapia, ele falou que aquilo que era para ser uma solução tem se tornado o próprio mal, porque virou tão normal. E, no fundo, eles não têm uma solução. Não sei se você sabe disso, você faz terapia, você já deve ter percebido isso. Porque tem uma peça no quebra-cabeça de qualquer terapeuta que ele ou não usa, ou não conhece, ou está proibido de usar essa peça, que é Deus. Amém? Então, é interessante você ver o próprio Carl Jung, que foi um dos fundadores, né? Depois de Freud, é o nome mais conhecido da psicoterapêutica. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala, as religiões são sistemas de cura para doenças psíquicas. Sempre foi, gente. Sempre foi. Até 150 anos atrás, quando começou a teologia liberal, o iluminismo, onde o pessoal que falou, tira a religião da praça pública e põe a religião no teu armário.
e você cada vez mais foi sendo proibido de falar dela, né? Então, a igreja era o local onde você chegava quebrado, e o pastor, um irmão, um presbítero, um diácono, um irmão, simplesmente, orava com você, conversava com você, mostrava um texto bíblico que Deus dava para ele, e isso curava a alma das pessoas. Isso foi saindo de cena. Quem assumiu esse papel? Interessante que o Jung fala disso. Ele está falando aqui. É por isso que os pacientes forçam o psicoterapeuta, hoje em dia, né? Isso tem 100 anos, vamos dizer assim, né? Nos últimos 100 anos, forçam o psicoterapeuta a assumir o papel de sacerdote. Tirou a igreja, mas esse buraco está no teu coração e no meu. Alguém tem que preencher esse espaço. Quem vai preencher? As pessoas pegam um psicólogo e quer que o psicólogo preencha aquele espaço. Mas ele não tem em nenhum livro dele a resposta. Nem no coração dele. Só Deus é a resposta. Aqui está a resposta. É só a gente aprender a usar. E ele fala, esperam e exigem dele que liberte a sua libertação, a sua aflição. E ele termina assim, é por isso que nós, psicoterapeutas, devemos nos ocupar de problemas que, estritamente falando, pertencem ao teólogo. Um teólogo que não considera Deus na solução são os psicólogos. Por isso, que eu não vou voltar ao desenho, que o segundo ponto é, você chega lá, ele não sabe resolver o seu problema, toma um remedinho, toma um Prozac, toma, sei lá, quais outros, e aí você, o que eu posso fazer? Você vai se sentir melhor, né? É engate rápido, enquanto você toma, que legal, só que acaba o efeito do remédio, você está no mesmo buraco. Qual é o remédio da fé? Primeiro, trazendo a definição do nosso curso de aconselhamento bíblico, né? O pastor Biza é professor desse coisa, ele fala assim, ansiedade é a falta de confiança em Deus e em suas promessas, que leva uma pessoa a inquietar-se em função da falta de controle que possui sobre as circunstâncias da vida. Já sentiu isso? Você consegue controlar a tua vida? Você consegue aumentar 1 centímetro aí no teu tamanho? E do futuro, ao invés de descansar na soberania e no cuidado de Deus. Vou repetir. Podemos repetir juntos isso aqui? Pode ser? Ansiedade é a falta de confiança em Deus e em suas promessas, que leva uma pessoa a inquietar-se em função da falta de controle que possui sobre as circunstâncias da vida e do futuro, ao invés de descansar na soberania e no cuidado de Deus. Amém? Já teve alguém que chegou para você, então, como pastor acontece de vez em quando, não sei o que, aconteceu tal coisa, como é que eu faço? Nunca passei por isso. Fala, vamos orar? Porque você vai ganhando experiência, como Ezequias tinha, que Deus responde e Deus está conosco. Alguns versículos só para rapidamente. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Eu acho que eu vou querer que vocês, tudo bem, que vocês não ficarem aí para dizer que vocês estão em movimento junto comigo. Vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Você crê? Não tem de vez em quando que você está lendo e de repente eu me pego chorando algumas vezes como Deus fala através da sua palavra. Mateus 6, Sermão do Monte, Jesus falando. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Se Jesus é o nosso sábado, aquele que nos dá descanso, deixa o dia de amanhã para amanhã. Amém? Mas tem um versículo que, inclusive, por coincidência, eu vi hoje é o versículo do dia. Mas é o versículo-chave para aconselhamento bíblico de ansiedade. E é 1 Pedro, versículos 5 e 6, podia ser um versículo antes, 5, desde o 5, que fala assim, portanto, humilhem-se
debaixo da poderosa mão de Deus. É interessante, né? Ou seja, humilhem-se aqui tem que sentido? Deixa o seu orgulho de lado. Põe o seu orgulho de lado e vê o que Deus tem para você. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Aquilo que Ele está profanando para você, para que Ele possa te colocar num ponto de honra realmente para você. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, tudo aquilo, tuas preocupações, aquelas coisas que você tem algum medo que vai acontecer, todas essas coisas, mande para Ele, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele te ama, Ele olha para você e Ele tem todo o cuidado com você, amém? Então, que você possa olhar para esse texto e falar, olha, você está ansioso, humilhe-se diante de Deus, porque a palavra de Deus fala que a ansiedade é pecado. Eu lembro de falando com minha irmã sobre isso aí, e falei, você sabe que a ansiedade é pecado? E ela me respondeu, eu sei, mas estou ansiosa. Então é exercício para nós, nos humilharmos mesmo diante de Deus, e confiar, que a poderosa mão dEle está sobre nós. Foi bacana até que o pastor hoje falou lá na coisa, ele falou, esse humilhar diante de Deus é como se a gente falasse, olha, eu estou aqui, eu me submeto aqui, eu sei que eu estou sobre a cobertura desse Deus maravilhoso, que cuida de mim, e para Ele eu posso levar todas as minhas ansiedades, amém? E aí o último versículo aqui, ó, vamos ler junto esse? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará, amém? Você pode confiar, entregue o seu caminho a Ele, porque esse é o nosso segundo ponto, ponha em ordem a sua fé. Como anda a sua fé? Você está em muita dúvida? Você aceitou a Cristo e depois o mundo te levou para distante dele? Entrega hoje o seu caminho a Ele. Confia nele. E Ele agirá. O mais Ele fará. Amém? Eu queria, por último aqui, para não falar daquilo que... aqueles textos que a gente está acostumado, ponha em ordem os seus relacionamentos. E o primeiro deles é com a esposa, ou a namorada, a sua companheira. Efésios 5, né, que é a base, a partir do versículo 22, fala assim, mulheres, queridas, isso é para vocês. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Está fazendo aqui uma analogia da igreja, né, com a mulher. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu sei que hoje em dia a sociedade fala para você, isso é balela. Você tem direitos, você é poderosa, não é assim? Você não precisa se submeter ao seu marido. Mas é interessante como tem virtude em saber ter sabedoria para ser submissa. Ser submissa não é ser capacho do seu marido. As mais maduras sabem disso muito bem, não é? É muito bom você ter uma cobertura, tudo que você for fazer, porque é como o descanso que a gente pode ter em Deus. Você ter um marido forte, protetor, ainda que você trabalhe fora, ainda que você ganhe mais do que ele, ainda que você seja uma grande executiva, é bom você saber que você tem um ombro amigo, que você tem um braço poderoso, porque você não foi feita para tudo, né? Desculpa falar e não quero ser aqui, sair da fé, mas vocês não, né? Existe um movimento muito grande, feminista, né, que quer tanto que a mulher seja igual ao marido, vai pegar uma enxada, vai pegar uma picareta, vai guerrear, vai lá contra, né? Vai para o morro catar bandido, aí vamos ser iguais. Ou seja, vocês não foram feitas para tudo. E vocês são melhores do que os homens em tanta coisa. Por que você querer ser igual? Nós não somos iguais, nós somos complementares, amém? E é isso que a palavra fala. Mas também tem uma palavra para os maridos.
Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ame profundamente. Ame de todo o coração. Ame sacrificialmente. Isso é uma coisa muito importante. Para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Interessante esse jogo que faz, e eu sempre gosto disso. Nós homens, infelizmente, até porque nós somos muito atacados nessa nova sociedade, nós que somos o famoso, como se falava antes, sexo frágil, não pode nem chamar mais de sexo, o gênero forte, né? Tudo bem? Nós somos frágeis. E uma palavra nos derruba. Sim ou não, senhores? Nada derruba mais um homem do que ser desrespeitado pela sua esposa. Vocês não sabem como. Talvez para uma mulher o que dói mais é levar um murro do seu marido, os absurdos que infelizmente a gente vê acontecer. Mas para um homem, uma palavra de desprezo fere mais do que uma punhalada. Cuidem disso. Cuidem dos seus maridos. Apoiem os seus maridos. Levantem os seus maridos. Porque em retribuição, vocês serão amadas de todo o coração. Amém? Não dá para ir mais longe por causa do tempo. Mas é importante trazer um ponto aqui que muitas vezes é negligenciado e, infelizmente, entre vocês, a gente não nesse momento, mas aqui dentro da igreja, a gente tem casais que já se separaram, por mais que a gente tenha brigado, orado, pelejado, e a coisa está num princípio tão pequeno que a palavra traz. Efésios 4. Podemos ler junto esse também? Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Gente, é impressionante. Fabiano brigou com a Ellen. Marrento. De repente foi por causa de bobeira, qualquer coisa. Certo? Por causa de um pisão no pé, por causa de uma xícara, por causa do programa de televisão, por causa do, sei lá, qualquer besteira. Não é assim? Quando a gente vai olhar as nossas brigas, você vai ver o motivo, de vez em quando, dá até vergonha. E aí ficou, ele vai ver. Aí vai para a cama, e aí fica, ao invés de ficar dormindo, fica brigando no pensamento, né? O que ele está pensando? Que não sei o quê, e ela também, aquele negócio, não, você vai ver quando acordar, de repente acorda, ele nem lembra mais, ou ela, né? Tudo bem, isso aqui só para fazer a historinha, né? De repente Fabiana até esqueceu, acordou, oi, benzinho. Ficou a madrugada inteira brigando, está com a cara feia, olho marcado, porque não dormiu direito. Não é? A palavra é tão sábia, gente. Não se põe o sol sobre a sua ira. Você pode se irar, não é pecado. O problema, o pecado reside no que você vai fazer com a sua ira. E a palavra fala aqui, perdoa. Ou pede perdão, depende de que lado você está da história. Algumas vezes a gente tem que perdoar. Algumas vezes a gente que tem que ter a coragem de falar, benzinho, me perdoa, eu te amo, pisei na bola, mas eu te amo, tá bom? E aí, o outro lado tem que ter a maturidade, ainda que o coração seja ainda... Olhar e falar, olha, eu te perdoo, e Deus vai me ajudar a cicatrizar essa ferida, e Ele vai. Eu posso garantir para vocês, 41 anos de casado, alguma estrada a gente tem. E ele cicatriza. Amém? Amém? É isso aí. Filhos, põe em ordem a sua casa, seus relacionamentos com filhos. A palavra continua sendo muito sábia. Versículo 1 do capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe,
Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não faz muito tempo que a gente viu esse versículo. Mas duas coisas aqui são importantes. Uma coisa é obedecer. Obedecer com cara feia, obedecer por medo, porque a gente vai ver o lado dos pais. Algumas vezes tem pessoas que fomentam o respeito e serão respeitadas, serão honradas e serão obedecidas com facilidade. Algumas fomentam o medo, põem terror dentro de casa. Faz isso, moleque, você vai ver. Você vai ver uma coisa, né? E aí acabar obedecendo por medo. Na hora de honrar, não vai ser fácil. A palavra dócil, a palmada na hora certa. Já falei para vocês, os velhos de casa que me conhecem há muito tempo, sabe? Eu levei uma chinelada no meu pai. Eu tinha uns 3 ou 4 anos, mas eu lembro até hoje da chinelada, e eu lembro exatamente que foi muito justa a chinelada que eu levei. Não preciso nem contar para vocês, eu fui marrento, fiquei trocando o canal da televisão lá, e meu pai falava, olha, 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 até que uma hora ele levantou e, puf, me deu a chinelada. Nunca mais precisou me dar outra. Porque duas coisas aconteceram. Eu soube que era real, que se eu pisasse na bola eu ia levar outra. E outra, eu pude honrar ele, porque o motivo era justo. Ele não foi injusto comigo, eu não apanhei de bobeira. Então, pais, cuidado com isso vocês também. Por isso, o texto segue falando, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Duas coisas importantes. Primeiro, como um pai pode irritar o filho? Perdão, filho, se eu te irritei muitas vezes. Você pode irritar o filho querendo dele o que ele não pode dar. Você pode irritar o filho querendo que ele ande no teu ritmo, quando o ritmo dele é outro, ele não consegue te acompanhar. Você irrita o filho quando você é injusto. Hoje você bate nele porque ele ficou quieto, amanhã você bate nele porque ele falou. Ele fica perdido. Como eu devo agir? Cada dia ele está de um jeito. Eu preciso descobrir para onde está batendo o vento. Depende do dia, ele age de um jeito. O filho fica desorientado, perdido. Seja consistente, pai. Seja o seu sim, sim, e não, não. A palavra fala o que passar disso vem do maligno. E antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui, para terminar, praticamente terminamos. Eu queria dizer para vocês que essas coisas que hoje eu olho com tanta facilidade para falar aqui para vocês, eu olho para a minha vida. E vejo muitos erros. O convite da palavra de Deus é colocar sua casa em ordem. E Josué, no final do seu livro, tem esse versículo que fala assim, olha, ele está falando para o povo, ele está falando, ó, joga fora os ídolos que vocês têm, esquece hoje aqui todos aqueles ídolos que os seus pais tiveram e tudo mais, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, escolham hoje o Deus que vocês vão seguir. Se vocês vão seguir os ídolos desse mundo, do materialismo, da perversão, do sexo livre ou libertino, ou vocês vão seguir o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. E Josué toma uma posição diante do povo judeu, antes do povo entrar na Terra Prometida. E é isso que está aqui embaixo. Ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A gente pode falar isso da boca para fora. E eu queria até depois, antes para a gente orar, que vocês repetissem isso junto comigo. Mas eu queria dizer para vocês, embora isso estivesse claro para mim, eu tenho menos tempo de pastor do que eu tenho de executivo. Os mais que me conhecem, tem alguns que me conhecem desde pequenininho, vocês pequenininho, eu não pequenininho, né? Mas talvez desde o tempo que eu era, da idade de Ezequias, quando ele recebeu aquela coisa.
E sabe que eu sempre fui um homem de projetos. Eu tinha projetos. Meu trabalho era projetos. Fui para a Argentina num projeto, fui para Brasília, meu primeiro projeto, implantar um negócio, mudamos para lá, ficamos 2 anos. Fui para Buenos Aires implantar um projeto, fazer um projeto, e para implantar me convidaram para ficar, a gente ficou 4 anos lá. Por um projeto eu fui para a Europa, estive na Itália por um projeto, voltamos para o Brasil, o senhor nos chamou para o projeto do Alma, os mais velhinhos vão lembrar, encontro de casais. A gente foi para o Chile, a gente trouxe, implantou o projeto. Depois implantamos o Gente, o encontro de jovens, o encontro de espírito. E assim, de projeto em projeto. Aí, no meio disso, fez o projeto da casa, onde a gente mora até hoje, que foi um projeto de infância, certo? Que a gente queria tanto. E implantei o projeto, e de projeto em projeto, o que aconteceu? A Ana pegou isso numa idade melhor, mas o João sofreu muito mais com isso. Porque quando eu devia estar fazendo, como a Elisa falou aqui, contando para o João, os testemunhos de Deus, eu estava envolvido nos meus projetos. Algumas vezes em Brasília, algumas vezes em Manaus, algumas vezes no Rio Grande do Sul, algumas vezes no México, 6 meses eu fiquei lá, algumas vezes na Argentina, depois na Suíça. A família vai para a Suíça, passamos 2 anos lá, e eu fiquei 6 meses na Itália, 5 meses no México, e a família lá. E o João ficou sozinho. Graças a Deus, pelo menos, ele nunca jogou muito na minha cara. Mas eu imagino que muitas vezes ele precisou de um pai. Ele tinha mãe, graças a Deus. Mas ele precisou de um pai do lado, nas horas que ele teve algum medo e alguma coisa. Então, para ele, a realidade que ele viu de igreja é uma realidade diferente, que talvez, se eu tivesse um filho hoje, ter um neto, né? Neto é mais fácil. Talvez seja a experiência do Theo. E talvez isso aconteça com você. E eu queria dizer para você uma coisa. Nenhum preço, nenhum projeto, nenhum sucesso vale o tempo que você pode investir na formação espiritual do seu filho. Se eu tenho um arrependimento na vida, é esse. E, portanto, não está aqui uma pessoa para apontar o dedo para vocês. Está aqui uma pessoa que tem muito peso no coração. Porque algumas vezes os meus projetos tiveram prioridade sobre a orientação de Deus para a minha própria vida. Eu não me lembro, porque talvez meus ouvidos não tivessem sensíveis. Quantas vezes o Senhor deve ter tentado falar comigo? Para e põe em ordem a sua casa. Cuide de seus filhos. Mas eu estava envolvido demais com os meus projetos. O Senhor me abençoou em todos eles, graças a Deus. Mas a gente convive com algumas sequelas das nossas escolhas na vida. Se existe uma exortação, uma palavra de orientação que eu posso deixar para vocês hoje, reconheçam esse Deus que te ama, que cuida de você, ainda que você não perceba. Ele está lá, Ele está do seu lado. E o convite dele é para que você abra o coração. Jesus morreu naquela cruz por isso, por mim e por você, para nos dar uma chance, para nos dar a possibilidade de pôr ordem na nossa vida.
E a nossa vida nunca vai ter ordem se Deus não fizer parte dela. Não seja ingênuo. Não existe salvação em outro lugar. Não existe uma escolha. Eu vim a perceber isso muito tempo depois. Embora eu tenha me convertido com 22 anos. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Mas eu fiquei negligenciando, talvez como Ezequias. E talvez por isso essa palavra fala tanto ao meu coração. Ezequias foi como eu, um homem de projetos. O filho dele, graças a Deus, eu voltei a tempo. Deus me recolheu ao lar, enquanto João ainda estava dentro de casa. E ele pôde pegar um pouquinho. Mas mesmo dentro de casa ele sabia. A gente ia para o Alma, passava fins de semana e eles ficavam por aí. Não é? Que preço isso teve? Primeiro nossa família. Primeiro nossa família. Primeiro esposa, marido, filhos. Depois um trabalho digno que nos possibilite trazer comida para casa. Depois a igreja. Deus não está aqui na igreja, Deus está acima. Ele é o concurso, porque tudo vem dele. Amém? Eu queria te convidar a fechar os olhos nesse momento. Nenhum de nós teve o privilégio de, como Ezequias, escutar a voz de Deus. Tem um profeta nos falando, olha, daqui até o teu último dia serão 10 anos, serão 5 anos, serão 20 anos. Mas a pergunta que eu te faço é, se você tivesse essa data, seja ela amanhã ou daqui a 10 anos, você está contente com a sua vida hoje, fazendo exatamente o que você tem feito? Se você tivesse essa informação, você continuaria fazendo tudo o que você está fazendo? Ou será que você quer abrir o seu coração para que Deus possa habitar nele e te ajudar nessa caminhada e mudar a sua história? Para que você também seja um que possa falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai de amor, eu te louvo e te agradeço por tua misericórdia. Porque o Senhor pôde pegar um pecador como eu, Senhor, e transformar em algo, ainda que imperfeito, útil para o teu reino, tua causa, Senhor. E com muito orgulho, mas com muita humildade, Pai, eu me coloco diante de Ti. E peço que o Senhor possa olhar para cada coração aqui, para cada homem, cada mulher, porque todos nós somos filhos também. Nos ensina, Pai, como filhos, a obedecer aos nossos pais, aqueles que ainda têm os pais vivos, mas sobretudo a honrá-los, reconhecer o esforço deles, muitas vezes imperfeito, muitas vezes com muitas falhas, mas que eles estão fazendo o melhor que podem. Que a gente possa aprender a honrá-los, Senhor. Nos dá força para isso. Mas como pais e mães, Senhor, nos ajuda a partir de hoje, olhar para os nossos filhos de uma forma diferente. Que a gente não queira apenas se livrar deles, delegar a formação deles a outros, a professores, a escolas. Porque infelizmente, ó Pai, esse mundo está pregando outras coisas. Então o nosso papel como pais e mães é insubstituível, indelegável. Como sempre temos repetido aqui, filhos não precisam de presentes, de bens, de brinquedos. Eles precisam de pai e mãe. Que nós possamos ser os pais e as mães que eles precisam. Que ainda em vida, Pai, ainda que os nossos filhos já estejam casados, longe de nós, mas todas as oportunidades que tivemos, ó Pai, nós possamos falar e exemplificar o Teu amor que nos alcançou. Jesus, Tu não morreste em vão naquela cruz. O Teu sangue não foi vertido em vão, Senhor. Toca cada coração aqui, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.